Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui para tentar sondar o que pode acontecer nos confrontos do mundo do futebol, dessa vez em relação à Copa Sul-Americana. Peço desculpas aí, tive alguns imprevistos e acabou ficando super em cima da hora. Hoje é dia 16 de setembro, eu vou tentar gravar, editar e publicar esses vídeos ainda hoje, porque amanhã já começam as quartas de final da Sul-Americana. Vamos aí aos avisos gerais, como de costume. Primeiramente, nessa fase da Sul-Americana, a gente tem 4 confrontos, certo? 3 deles envolvendo times brasileiros. E assim como foi em relação à Libertadores, eu vou me dedicar só a esses 3 confrontos, já que Lanús versus Independiente de Medellín não envolve time brasileiro. Eu vou focar só naqueles confrontos que tem times brasileiros, até pelo adiantado do calendário. Outra coisa, como de costume, lembrando, o tarô não é uma ciência exata, ele é um oráculo de consulta energética. Como os confrontos são amanhã, dia 17, e dia 19 de setembro, e eu estou no dia 16 acessando essas energias, tem muita coisa que pode se modificar ao longo do tempo, até a data e momento da partida. Desde livre-arbítrio, inconsciente coletivo, eventuais lesões, eventuais indisposições, pode ser que a tentativa de previsão não corresponda exatamente ao que vai acontecer, mas é uma tentativa de entender que energias vão estar presentes aí em cada um dos confrontos, tá bom? Outra coisa, já deixa seu like, tá? Porque dá muito trabalho fazer essa edição. Deixa seu like, faz o seu comentário, desde que seja com respeito, tá bom? Então vamos lá ver o que as cartas dizem a respeito dos confrontos envolvendo times brasileiros na Sul-Americana. Então, vamos ver o que dizem as cartas sobre esse jogo entre Atlético Paranaense e Racing, pela Sul-Americana. Quero saber qual vai ser a energia do jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Racing no dia 19 de setembro de 2024, lá na Liga Arena. Gente, eu só quero dizer uma coisa. Percebi agora que eu não estava utilizando os meus fones. E por que percebi? Porque meus vizinhos maravilhosos estão fazendo muito barulho. Então, assim, pode ser que tenha alguma diferença de áudio aqui no meio da gravação. Então, relevem. Seguimos. O mundo, o 5 de paus, a roda da fortuna invertida. O mundo é uma carta que simboliza equilíbrio, completude, realização. O 5 de paus é uma carta que fala muito sobre confusão, dificuldade de comunicação e que não há um trabalho conjunto. E aí, no final, a gente tem a roda da fortuna invertida, que vai falar sobre mau presságio, mas tendo em vista que a gente tá vendo o contexto do jogo em si e não as energias de um time em específico, entendo que a melhor interpretação para esta carta seja no sentido de que trata-se de um alerta para evitar qualquer tipo de decisão muito arriscada, para focar ali no mínimo de segurança que se tem. Me parece que vai ser um jogo bem equilibrado entre ambas as equipes. A gente sabe que o Racing é uma equipe que tem tradição, né, bem ou mal. Por se tratar de time argentino, confusão com certeza não vai faltar. Falta de comunicação, enfim, dificuldade de colaboração. Nada fora do comum, né? Entre equipes argentinas e brasileiras no mesmo campo de batalha, literalmente. E aí a roda da fortuna trazendo a ideia de jogar no seguro. O que eu acho em termos desse jogar no seguro? Não faz ali uma escalação muito arriscada, porque pode dar problema. Não vai assim com tudo pro ataque e esquece da defesa, entendeu? Porque se o jogo tá equilibrado e você arrisca demais, tende a dar meio ruim, né? Então, o que eu leio do jogo é isso, vai ser um jogo extremamente equilibrado e parelho. Com muita confusão, muita não sei, mas alguma confusão sem dúvida, e uma necessidade de não assumir muitos riscos, porque me parece que essa partida será decidida no detalhe. Então vamos agora para a energia de ambas as equipes. Opa, o louco tá pulando aqui. Começando pelo time da casa, que neste caso é o Atlético Paranaense. Clube Atlético Paranaense, 26 de março de 1924. Quero saber qual vai ser a energia do Atlético Paranaense para esse jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Racing no próximo dia 19 de setembro, lá na Liga Arena. Ô, cartinha que sai aqui, viu? Essa carta do julgamento. Rapaz, tá viciado meu tarô aqui. O 4 de paus invertido, o julgamento, que pra variar sai... Cara, eu acho que esse tarô tá viciado, não é possível.
Com todo respeito, meu oráculo. E o diabo invertido. Interessante essa sequência de cartas. O 4 de paus invertido vai falar de uma situação de caos instaurado. Falta de harmonia, que vai acabar gerando uma desestabilização. Em seguida, a gente tem o julgamento, que é uma carta tipicamente de autorreflexão. Inclusive, pode até falar sobre uma situação de um despertar após essa autorreflexão. E o surgimento de novas oportunidades. E aí, por fim, a gente tem o diabo invertido, que é uma carta positiva quando ela sai no sentido invertido. Porque ele vai falar que a pessoa tá se sentindo presa, mas que ela tem totais condições de se libertar e ir em busca daquilo que ela almeja. Toda essa sensação de aprisionamento pode ser dirimida através da própria conduta da pessoa. Então, como que eu leio tudo isso? Talvez o Atlético Paranaense venha numa postura um pouco mais caótica, até ele se entender e se posicionar no jogo, e aí acalmando, né, as coisas, né, baixando um pouco a poeira da partida em si, ele comece a perceber, talvez até por conta do diabo, falar da situação da pessoa se sentir presa, talvez ele sofra bastante pressão do Racing, empurrando muito ele para o campo de defesa. E aí, através da carta do julgamento que fala sobre essa autorreflexão, ele consiga se libertar e começar a mandar um pouco mais nessa partida, né? Me parece que o Atlético Paranaense vem até numa crescente nesse jogo. Talvez comece um pouco abaixo, um pouco desestabilizado, enfim, e vá tomando as rédeas da situação ao longo da partida. O que as cartas me trazem é mais ou menos isso. Vamos ver agora o que o tarot fala sobre o Racing. Racing Clube, 25 de março de 1903. Quero saber qual vai ser a energia do Racing para esse jogo contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana no próximo dia 19 de setembro de 2024. Rapaz, não são boas as cartas do Racing, para a felicidade dos atleticanos. O 2 de espadas invertido, a morte, 8 de paus invertido. 2 de espadas invertido fala sobre uma situação em que a pessoa precisa tomar uma decisão, mas ela não pode. E ela pode também estar muito sobrecarregada. Em seguida, a gente tem a carta da morte falando sobre uma transformação, encerramento de ciclo e início de outro, uma renovação. E aí o 8 de paus invertido vai falar que as coisas estão meio que andando para trás. Cancelamento de planos. Parece que a pessoa tá ali um pouco desesperançosa, frustrada, sem muito ânimo, sem muita energia para caminhar com as coisas. Então, o que eu acho? Desafiador, né? Mas a situação do Racing parece ser ruim aqui. O 2 de espadas fala sobre a situação de precisar tomar uma decisão, mas não poder, tá numa indecisão e tudo mais. Me parece que talvez passe muito sobre essa história de equilíbrio, né, do jogo. Ele sabe que ele precisa arriscar, mas não quer arriscar, até porque tá jogando fora de casa e vai decidir nos seus domínios, então talvez seja essa a dúvida do Racing. Eventualmente, vamos supor, tem algum problema de lesão de algum jogador logo no início da partida ou antes mesmo dela iniciar, e aí tenha que abdicar de algum esquema tático para outro, enfim. E vem a morte falando de uma mudança, talvez justamente por conta disso, dessa necessidade de tomar uma decisão, acabe tomando uma decisão que gere essa tal dessa frustração, esse desânimo, essa desesperança, tá? Do 8 de paus invertido, porque assim, a energia do Racing tá bem ruinzinha, viu? Eu não sei não. Talvez o Racing acabe abdicando do jogo de ida por saber que vai decidir em casa e de repente por conta disso o Atlético acabe conseguindo uma vantagem no placar. Pode ser, porque me parece que a energia do Atlético é muito mais de crescente, como eu tinha falado, né? O Racing, ainda que tenha a morte falando de encerramento de ciclo e início de novo ciclo, parece que o novo ciclo não é tão positivo quanto poderia ser, né? Porque já de início tá ruim a coisa aqui pra ele. Talvez ele tente se segurar e aí veja que não vai conseguir, toma o gol e aí abdique justamente da partida de ida pela partida de volta pra decidir em casa a classificação para a próxima fase. Pode ser, mas assim, me parece que o Atlético Paranaense sai em vantagem nesse primeiro jogo. É isso.
Mais uma vez eu falo, não briguem comigo se o que eu falei aqui não corresponder ao que efetivamente acontecer. Eu não tenho responsabilidade sobre nada do que eventualmente aconteça igual ao que eu falei aqui ou não. Por favor, deem um like, comentem, compartilhem aí a interpretação de cada um de vocês. É sempre muito bem-vindo, desde que seja com respeito. Dá muito trabalho fazer essas edições, então, por favor, fortaleçam aí, me deem ânimo para continuar aqui. E quem tiver sugestões, tiradas específicas sobre o seu time do coração, alguma coisa que você queira saber, coloca aí de sugestão para mim também, que daí eu dou um jeito na minha agenda para abrir essas cartas e tentar responder a dúvida, a indagação de vocês, tá bom? Até a próxima!